Viva, caros seguidores da página Oficina Jurídica. Bom, é habitual porque na aula passada a Oficina Jurídica trouxe o conceito de direito. Eu sugiro para todo aquele que eventualmente não viu ou não teve a oportunidade de assistir à nossa primeira aula, que possa recuar, porque em direito penal nós temos dito que há retroatividade da lei para beneficiar o arguido. Então estamos numa situação em que todo aquele que não assistiu deve recuar para poder ser beneficiado para poder entender a aula número 2. Tem sido feita a recomendação de poder retroagir e assistir a aula número 2. Por que não seguir agora o canal se ainda não segue, partilhar o nosso canal e comentar. Bom, meu nome é Edson Schumann Macombo e vou já introduzir a aula número 2, que tem como tema fontes de direito. Bom, para falar de fontes de direito, se com a vossa permissão, eu gostava de vos contar uma história. Uma história que tem relação com a minha vida pessoal. Bom, por que eu digo isto? Porque muito antes de ter me formado em Direito, eu ambicionava um dia seguir algumas diretrizes, alguns hábitos de uma determinada pessoa. Ou seja, eu olhava para aquela pessoa como a minha fonte de inspiração. Era naquela pessoa que eu olhava e buscava elementos para poder me inspirar e poder formar-me no curso de Direito e até depois da formação criar um modelo de trabalho. Ou seja, o Edson buscou inspirar-se numa pessoa para poder executar as suas tarefas, ou seja, até para poder gravar este vídeo, porque para eu poder lecionar, como para eu poder praticar artes como docente, eu tive que fazer assistência durante um período de 1 ano. E durante este ano eu assisti a uma docente. Assistia a esta docente e procurava inspirar no sentido de poder, como se diz na gíria, como um beber do conhecimento e verificar quais são as modalidades, os procedimentos, ou seja, como é que esta docente introduzia, como é que ela conduzia os estudantes a poderem acompanhar esta formação em Direito. Então, esta docente foi a minha fonte de inspiração e hoje estou cá para poder com vocês aprender, ou seja, divulgar este conhecimento que é feito mediante esta formação de noções fundamentais de direito. Por que eu fiz menção a este exemplo que tem a relação com a minha vida pessoal? Porque a semelhança desta fonte de inspiração, de onde eu buscava este conhecimento, ainda busco até hoje, o direito também emerge de algum sítio, porque falar de fontes de direito, que é o nosso tema, significa falar do local onde o direito vem, no termo mais comum. Falar significa falar de onde o direito emerge. O direito também tem fontes de inspiração, a semelhança do Edson, que tem uma fonte de inspiração, que não disse, não revelei neste vídeo. Eventualmente vamos deixar como segredo para o próximo vídeo, vou revelar no 3º ou no 4º vídeo. O direito também tem uma fonte de inspiração. E é por conta desta fonte, ou destas fontes de inspiração, que é importante falar do tema 2, que é fontes de direito. Para falar do tema fontes de direito, porque a Oficina Jurídica tem como lema trazer o direito de forma descomplicada, nós iremos não trazer aqui o termo técnico, tão técnico de fontes de direito, mas iremos trazer de forma super descomplicada. Vamos iniciar. Para falar de fontes de direito, a primeira coisa que é importante reter é o seguinte: fontes de direito significa falar do local onde o direito emerge, é a fontenária. O direito vem de onde? Primeiro ponto. Depois de entendermos que fontes de direito significa falar do local onde o direito emerge, é importante começar a mencionar quais são realmente as fontes de direito. Para falar de fontes de direito, vamos dividir em 2 etapas. A primeira etapa está relacionada com os modos, ou seja, para falar de fontes de direito é importante primeiro falar dos modos de formação. Mas até muito antes de falar dos modos de formação, para depois falar dos modos de revelação, se tivermos que trazer um conceito de fontes de direito, deixando de lado o que foi dito no início, que falar de fontes de direito significa falar do local onde o direito emerge, é importante também trazer o seguinte ponto. Fontes de direito significa modos de formação e modos de revelação das normas jurídicas. Ok, tendo em conta que vocês já têm em mente que falar de fontes de direito significa falar dos modos de formação e a posterior falar dos modos de revelação,
é importante centrar a nossa abordagem introdutória deste tema nos modos de formação. Nos modos de formação, nós iremos encontrar como a primeira fonte de direito, em primeiro lugar, mas até muito antes de introduzir esta fonte de direito, é importante deixar aqui uma nota. Eu acredito que todos não, mas para aquele que não teve a oportunidade, eventualmente esta será a oportunidade. No ensino primário, nós aprendemos que existe uma árvore genealógica, não é? Espero ter dito de forma correta. Onde nós iremos encontrar os nossos pais e depois os descendentes e por aí vai. Ou seja, quando alguém solicita para fazer uma discriminação dos membros que compõem a sua família, nós sempre iremos iniciar pelos nossos pais e de seguida dos nossos irmãos e nós e por aí vai. Falar de fontes de direito também significa obter uma ordem, uma estrutura. Falar de fontes de direito significa, primeiro, falar dos modos de formação, e nos modos de formação existe a primeira fonte de direito, ou seja, a semelhança da estrutura que nós obtemos ao fazer menção aos indivíduos da nossa família. Quando falamos de fontes de direito, é importante também seguir uma estrutura. E para seguir essa estrutura, vamos iniciar, como eu bem acredito que disse de forma correta no início, que iremos falar dos modos de formação. É importante obter a estrutura. E para obter a estrutura, vamos mencionar qual é a primeira fonte de direito. A primeira fonte de direito é nada mais, nada menos que a lei. O que é a lei? Num termo jurídico, lei é todo... Eu não vou trazer um termo jurídico, estaremos aqui a desvirtuar o lema da oficina jurídica. Vamos para uma situação tão simples. Quem não tem um remote controle em casa, de um televisor, com o remote controle nós temos a possibilidade de praticar diversos atos. O primeiro ato pode ser ligar, o segundo pode ser desligar, vão concordar comigo que vocês fazem isso. O terceiro pode ser aumentar o volume, trocar de canal, ou seja, o vosso remote, ou seja, o remote controle da nossa televisão, nos dá a possibilidade de praticar vários atos, ou seja, ele é um comando. Então, ali, o que é lei? Ali é um comando, só que é um comando que provém de um órgão estadual, ou seja, é um comando que é criado por um órgão do Estado que tem competência para tal. A lei o que faz? A lei faz exatamente aquilo que o nosso remote do nosso televisor faz. Comanda, liga, desliga, aumenta o volume e por aí vai. A lei faz a mesma coisa. A lei dita qual é a conduta que o cidadão deve adotar em determinadas situações. Para entender melhor isto é só recuar no nosso primeiro vídeo, não é, onde tínhamos como tema conceito de direito. Bom, a primeira fonte de direito é a lei. A lei é este dispositivo, este comando que provém de um órgão estadual. Acredito que já não há dificuldades de entender isso. Se tiver dificuldades, comenta e nós iremos trazer um outro conceito. Agora, modos de formação, primeira fonte de direito, a lei. A segunda fonte qual seria? A segunda fonte do direito ou do direito é nada mais, nada menos que o costume. O que é costume? Costume são práticas reiteradas feitas com convicção de obrigatoriedade. O que é isso, oficina jurídica? Vamos buscar uma prática que é feita com frequência e de tanto ser feita esta prática, ela ganhou aquele caráter de obrigatoriedade, acaba parecendo obrigatório. Vamos olhar para um caso dos casamentos prematuros. Exatamente, os casamentos prematuros. Existe uma zona no nosso país em que esta é uma prática reiterada e que é feita de geração em geração, e de tanto ter sido feita e ainda é feita, ainda é praticado este ato, ela ganhou este caráter de obrigatório, ou seja, o conjunto de indivíduos que residem naquela aldeia, naquela comunidade em concreto, tem como obrigação, ou seja, sentem-se obrigados em virtude deste ato ter sido praticado pelos seus antepassados e tem vindo a ser praticado pelos seus pais, sentem-se obrigados também a contrair matrimônio, pese embora não tenham idade legalmente determinada para poder celebrar este matrimônio e passar a repetição. Então, estamos a falar de um costume, né, para trazermos o conceito de costume, estamos a falar de um costume, né, que é feito, que é praticado numa determinada localidade do nosso país,
não é? E este costume em concreto viola, ou seja, é um costume que não obedece àquilo que a lei prevê. Estamos a falar de celebração de casamentos prematuros. Vamos lá. Por que o costume é considerado fonte de direito? Para este caso em concreto de casamentos prematuros, vocês vão concordar comigo que em virtude da existência ou da prática ou da celebração, este é que é o termo correto, destes casamentos prematuros, houve a necessidade de fazer-se o quê? De criar-se uma lei para poder proibir, ou seja, uma lei que diz que só pode contrair matrimônio no território, ou melhor, no ordenamento jurídico moçambicano, todo aquele que tiver idade X, caso não tenha idade X, tenha sido emancipado para poder praticar este ato. Ou seja, a lei vem, através de uma norma que foi criada, não reconhecer a celebração do matrimônio de indivíduos que não têm idade para tal, não têm aquela capacidade, não é? Não podem contrair matrimônio. Então, estamos a falar de um costume que determinou a criação de uma norma jurídica. Então, é importante sim olharmos para o costume como fonte de direito, porque boa parte das normas, vão concordar comigo, das normas jurídicas que foram criadas, elas foram influenciadas por práticas reiteradas, por práticas costumeiras. O direito, em algum momento, inspira-se nos hábitos de uma determinada sociedade para poder criar normas jurídicas, para poder criar lei. Então é por isso que, quando falamos de fontes de direito, vamos falar dos modos de formação que iremos encontrar em primeiro plano a lei e em segundo plano o costume. A lei é a primeiríssima fonte do direito. A segunda será o costume. Encerramos a nossa parte, a nossa abordagem relativamente aos modos de formação. E agora, quanto aos modos de revelação. Temos de encontrar outras fontes, porque são 4, totalizam 4. Vamos para a terceira fonte. Continuem atentos, não mudem de canal nem por engano. A fonte número 3 é nada mais nada menos que a jurisprudência. O que é jurisprudência? O que seria jurisprudência? Caros seguidores, para que possamos entender o que é jurisprudência, com a vossa permissão, eu vou recorrer ao julgamento que tivemos a oportunidade de assistir do caso polêmico das dívidas ocultas, não é? Para que o juiz aplique uma norma, é necessário que ele faça um determinado estudo. Tanto é que eu me recordo que numa das passagens do julgamento das dívidas ocultas, concretamente no dia em que o presidente Armando Emílio Guebuza foi ouvido, ele questionou ao juiz o porquê de fazer esta pergunta se ela não é permitida. Ou seja, isto para dizer que o quê? Que o juiz, na qualidade de representante do tribunal, não detém todo o conhecimento. Quando recebe um processo, é necessário fazer um estudo, é necessário procurar a matéria relacionada com o processo em concreto para poder fazer a aplicação da norma de forma prudente, de forma correta, de forma justa. Então, a jurisprudência vai ser esta interpretação, vai ser esse estudo que vai ser realizado pelo juiz, ou melhor, falar da jurisprudência significa falar de decisões que vão ser tomadas pelos tribunais, ou melhor, pelos juízes, face aos casos que serão apresentados. Mas para que um determinado juiz possa aplicar uma norma a um determinado caso, naturalmente é necessário o quê? Numa primeira fase é necessário estudar. O juiz não detém todo o conhecimento. O conhecimento está nos manuais, está no livro, dependendo do caso que será apresentado. Então, falar de jurisprudência significa falar do conjunto de decisões que vão ser tomadas por um determinado tribunal ou por um determinado juiz. Jurisprudência é isto. Este conjunto de decisões, que podem também ser decisões reiteradas, porque pode-se dar o caso do Tribunal da Cidade, do Tribunal da Matola, do Tribunal do Distrito do Marraquene, do Distrito do Buane, perante um caso semelhante, tomem decisões semelhantes.
passa a repetição. Então, falar de jurisprudência significa falar deste conjunto de decisões que vai ser tomada por estes juízes, ou melhor, por este juiz em concreto. Mas a doutrina entende que a jurisprudência não pode somente restringir-se ao conjunto de decisões que são tomadas pelos tribunais. Entende-se que a jurisprudência também pode ser extensiva às decisões que são tomadas pelos notários. Então, os notários, no exercício da sua atividade, também tomam decisões. Então, são decisões que compõem, como eu disse no início, a jurisprudência que é conhecida por jurisprudência notarial. E a doutrina faz essa distinção que eu acabei de fazer, que a oficina jurídica melhor acabou de fazer, entende que na jurisprudência em que olhamos para o conjunto de decisões que são tomadas pelo tribunal, iremos olhar para este conjunto, ou seja, para este juiz ou para estes juízes como juízes de conflito, porque os tribunais existem para dirimir conflitos. Quando falamos de jurisprudência notarial, não se pode pensar em conflito, porque os notários não dirimem conflitos. Então, a doutrina entende, que estes notários devem ser considerados ou devem ser designados como juízes da paz. Então, é mais ou menos isto quando se fala de jurisprudência, porque ela também é sim fonte de direito. Existem situações em que uma determinada decisão pode ser utilizada para influenciar, ou melhor, para criar uma determinada norma jurídica. Então, é correto, é conveniente, é seguro, mais seguro que qualquer empresa de segurança, falar da jurisprudência como fonte de direito. Bom, depois de termos falado da jurisprudência, é importante falar da última. Quando se fala da última, começamos a entender que a nossa aula está prestes a terminar. E qual seria a última fonte de direito? A última fonte de direito é nada mais, nada menos que, para quem já sabe, de certeza que já disse, é a doutrina. Exatamente. A doutrina é, sim, uma fonte de direito. Para explicar o que é doutrina, eu vou trazer um exemplo. Um exemplo está relacionado com a tecnologia. Não é? Vamos fugir para o direito de trabalho. Por que eu falo da tecnologia? Porque eu estou a desenvolver um tema que está relacionado com o direito de trabalho. Vou explicar como é que este tema materializa-se no nosso ordenamento jurídico moçambicano e nos demais ordenamentos. Bom, hoje em dia, com o desenvolvimento dos meios de comunicação e informação, nós podemos verificar que a atribuição de tarefas, ou seja, se eu, Edson, sou empregador e vocês aí do outro lado são trabalhadores, eu como empregador tenho que atribuir tarefas. Hoje em dia, diferente do que acontecia antigamente, a atribuição de tarefas ficou fácil. Eu posso fazer a atribuição de tarefas pelo WhatsApp, no grupo de trabalho do WhatsApp, pelo e-mail, por várias plataformas digitais. O problema que eu quero trazer, e acredito que vocês também irão verificar que trata-se de um problema, é quando a entidade empregadora, ou melhor, é quando eu, como empregador, começo a fazer a atribuição de tarefas fora do período normal do trabalho. E a causa que vai motivar a atribuição destas tarefas fora do período normal do trabalho está relacionada com esse desenvolvimento tecnológico. Então, eu venho olhar para o direito do trabalho versus o desenvolvimento tecnológico, porque o fato da tecnologia ter avançado e ter permitido esta facilidade de comunicação, ela não pode, em momento algum, colocar em causa o direito de desconexão do trabalhador, porque existem, dependendo da natureza do trabalho, iremos explicar numa outra formação, o trabalhador deve prestar a sua atividade, ou a atividade para a qual foi contratada dentro de um determinado período. Situação normal, regra geral, 8 horas de trabalho. Ou seja, entrou das 7 e saiu às 17 ou às 15h30, é o horário de trabalho e deve ser respeitado. Depois deste horário de trabalho, não se pode atribuir uma tarefa ao trabalhador. Bom, o nosso ordenamento jurídico moçambicano, concretamente a nossa lei do trabalho, não diz muito sobre isso. Em algumas situações ela cautela. Mas se formos a recorrer para o Japão, para os Estados Unidos, para o Brasil, por aí vai,
principalmente a França, que foi o primeiro país do mundo que criou uma lei especial que veio vedar a possibilidade da entidade empregadora atribuir trabalhos ou funções ao trabalhador fora do período normal de trabalho. Houve esta criação de uma lei especial em França e depois o Japão seguiu o mesmo caminho, o Brasil e por aí vai. A ideia desta lei é fazer com que não hajam atribuições de tarefas fora do período normal de trabalho. Pode também recorrer ao caso da Volkswagen, pode-se recorrer ao caso da BMW, da Mercedes, que criaram plataformas que impediam, vedavam a possibilidade de comunicação entre empregador e trabalhador fora do período normal de trabalho. Em Moçambique, dificilmente isto acontece. Vocês são prova viva disso. Imaginem numa situação em que o vosso patrão liga e vos atribui uma tarefa num final de semana. Vocês vão recusar, vão até aceitar. E se ele manda até uma mensagem no WhatsApp e o WhatsApp tem a possibilidade de aparecerem aqueles certos azuis que demonstram que vocês leram a mensagem, naturalmente que aqui cria-se uma situação não muito confortável para o trabalhador. Por que é que eu fiz esta longa, este debate longo centrado no direito de trabalho versus os meios de comunicação? Por quê? Porque no fim do dia isto é doutrina. É doutrina por quê? Porque eu, como jurista, estou a trazer um posicionamento, não é, para que o legislador possa despertar, ou seja, eu trago uma realidade que não é nossa, mas é uma realidade que se faz sentir e eu começo a perceber que o trabalhador moçambicano é afetado por isso. Então a doutrina vai ser o estudo, vai ser a análise que é feita pelos profissionais ligados à área do direito do saber, no sentido de questionar, criticar e até trazer possíveis soluções para casos ou para normas que foram criadas e que não se adequam, ou seja, que não se adequam, estão em desuso, que não são aplicadas no nosso território. Então ser um doutrinário, doutrina é fazer o que nós estivemos a fazer durante estes durante estes 5 minutos, vamos tão longos, tão extensivos assim. Durante estes 5 minutos, que é pegar num tema, desenvolver este tema, se for possível criticar e chamar a atenção do legislador moçambicano sobre a necessidade de passar a prestar, ou seja, de conceder atenção a este ponto, e conceder atenção significa olhar para o que os outros ordenamentos fizeram. Falo da França, que criou uma lei específica para proteger o trabalhador, e por que não criar uma lei específica ou fazer uma revisão da nossa lei do trabalho no sentido de adequar aos novos meios de comunicação e informação. Bom, isto é doutrina. Doutrina é isto, é estudo, é crítica, é sugestão, mas a sugestão é feita por profissionais. Não é? Se quiser aprender a nadar, acredito que vai ter com um profissional, vai a uma piscina, não vai ter com um bailarino do kizomba. Então, doutrina significa a crítica, significa o estudo que vai ser realizado por estes profissionais no sentido de melhorar, no sentido de até criticar porque não foi nada melhorado, não foi nada feito, para que possam, ou seja, para que no futuro possam ser criadas normas jurídicas para regulamentar determinadas situações. Bom, posto isto, queria eu trazer a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, mas não temos. Para falar de fontes de direito significa falar de 4 fontes e dividimos elas em modos de formação e modos de revelação. De forma, em síntese, nos modos de formação iremos encontrar a lei, o costume. Nos modos de revelação iremos encontrar a jurisprudência e a doutrina. Bom, a oficina jurídica encerra por aqui, porque quanto às fontes de direito foi tudo dito. Aguardamos pelo vosso posicionamento, tragam comentários, tragam a vossa doutrina, face ao conteúdo que foi aqui trazido, tragam a vossa opinião. Não é necessário que a vossa opinião seja linear, pode ser diversa, porque quando há contradição, acredito que iremos encontrar aqui um caminho que irá nos unir. Bom, sem mais do momento, nada mais merece não ser, mais uma vez, segue o canal, não hesita, agora mesmo coloca o dedo e segue o canal, comenta e partilha. Posto isto, aquele abraço e até a próxima aula.